Bom, então eu quero começar a videoaula de hoje, gente, dando o seguinte recado para vocês. Eu falei no primeiro dia de aula, mas eu acho que é agora que a gente começou a engrenar nas aulas aí, nas tarefas, né, da parte da tarde, eu espero que agora fique mais claro na cabeça de vocês aí e gravem isso. Eu gravo essas videoaulas para que vocês possam assistir, né, à tarde ou num outro dia, né, para que vocês possam pausar e anotar aí o que eu falei no caderno, para que vocês possam fazer os exercícios revendo a aula, porque aí não tem como fazer exercício errado, né? Na aula eu falo, eu explico a matéria, praticamente a resposta do exercício. Então, prestem atenção. Essa semana, né, foi a primeira e última semana que eu vou ficar mandando lá no grupo, fulano, você não fez atividade, fulano colocou lá, ponto de interrogação, não sei, mas nem me mandou recado no WhatsApp para saber a dúvida, simplesmente colocou lá, não sei, tá? Vai tomar 0. Lá no Que é Mágico, se eu ver resposta em branco, vai ficar com 0. Então, eu falei isso no primeiro dia de aula, não sei se, pelo visto, não ficou muito claro. Estou vindo aqui, tá? Para deixar isso gravado para vocês. Deixou exercício em branco ou colocou lá, não sei fazer, Amanda, estou com dúvida. Me manda um recado no WhatsApp, vocês têm até 5 horas da tarde para solucionar as dúvidas de vocês. Aí eu vou te explicar a sua dúvida, vou solucionar, e aí você vai conseguir fazer o exercício. Não tem essa balela de tipo de escrever lá, não sei, e nem procurar o professor para aprender, para você saber, né? Depois, depois vocês reclamam de aula online, de aula gravada, mas a gente está aqui para solucionar a dúvida e não é procurado, tá? Então, por favor, a próxima vez eu nem vou ter a consideração de avisar lá no WhatsApp, porque eu acho que isso é responsabilidade de vocês, tá? Exercício em branco, eu vou estar dando 0. Não pergunta depois por que ficou com 0 na atividade. Exercício errado, eu sempre vou pedir revisão. Então, se eu pedir revisão, é porque algum daqueles exercícios que você fez está errado e você precisa rever, tá? E aí, o que tiver errado, eu posso estar marcando vocês lá no Facebook, não, desculpa, gente, no Instagram, ó, no WhatsApp, e tá colocando assim, alunos que precisam rever a tarefa de hoje, né? E aí eu marco o nome de vocês lá, é porque tem alguma coisa errada e vocês vão precisar corrigir ou refazer, tá bem? Mas em branco, ou escrito não sei, é 0 e pronto, tá? Nem vou falar nada, que agora vocês já estão mais que avisados. Bom, pessoal, vou começar aqui a nossa videoaula de hoje. Muita atenção. Quem foi meu aluno ano passado? Essa matéria eu ensinei o ano passado, então era para estar sabendo, alunos meus do primeiro ano do Invictus do ano passado, era para estar sabendo isso aqui, e eu estou vendo que tem gente completamente boiando, tem prova sexta-feira dessa matéria, e tem aluno deixando tarefa em branco, falando que não sabe, não me procura, tá? Então, por favor, prestem atenção nesse conteúdo. Tá? Porque é a segunda vez que o segundo ano está vendo esse conteúdo. O primeiro ano, não, o primeiro ano é a primeira vez, né? Mas o segundo ano é a segunda vez, tá? Então, errar de novo, permanecer no erro, é burrice. Então, dedica, né? Tô aqui para tirar dúvida, façam perguntas, se não entendeu, reveja o vídeo aí, tá bem? Bom, pessoal, a gente está estudando aí síntese proteica, né? Essa vai ser a nossa aula número 3 de síntese proteica esse ano. E aí eu falei com vocês, né, que a gente tem um centro de comando que é o núcleo nas células eucariontes, e nas células que não tem núcleo, o centro de comando é lá, a região onde está localizado o DNA, lá no citoplasma da célula, tá? Então, o centro de comando é onde está o DNA, tá? O DNA é praticamente o centro de comando. E ele, para comandar as proteínas que precisa ser produzida para aquela célula,
ele envia uma ordem, ele envia uma informação, né, mais curta, mais simples, lá para o citoplasma, quando é uma célula eucarionte, né? A célula procarionte, ele envia essa mensagem lá para os ribossomos, e os ribossomos são os funcionários, são os operários, são os trabalhadores, né? Que vão ler aquela ordem e produzir o que se pede naquela ordem, tá? E o que está pedindo naquela ordem? Para produzir uma proteína. Então, os ribossomos vão ler a ordem emitida pelo DNA e vão construir, vão produzir a proteína. É praticamente isso que eu estou explicando aí em todas as minhas aulas, porém com aprofundamentos, né? Como se eu desse um zoom para mostrar para vocês o que acontece lá no núcleo, lá no DNA, até chegar nessa produção dessa proteína aí, tá? Então hoje eu vou dar um zoom a mais. Quem não está entendendo vai ficar cada vez mais perdido, vai boiar de bobo que é. Porque é isso porque está no início do ano e está deixando né, as coisas acumularem, o estudo acumular. Tem que estudar todo dia, né? Tem que rever a matéria antes daquela aula para vocês irem gravando aí, tá? Bom, então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Prestem atenção, isso aqui é matéria de prova, né, da nossa próxima prova aí. Então, muita atenção. Não façam, não escrevam no caderno agora, não faça desenho agora, deixe isso para tarde. Agora é para assistir a aula, tá? É para ouvir, é para ver o desenho aí que eu vou mostrar aqui. Escrever, desenhar, eu quero fazer um desenho que nem a Amanda mostrou ali para eu entender, é à tarde, senão você vai perder a explicação aqui. À tarde vocês estudam, aqui vocês assistem aula, tá? Então, ó, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar um aprofundamento no conteúdo aí que eu falei com vocês. Eu falei com vocês que a gente tem dois tipos de material genético. Nós temos o DNA, que ele é de dupla fita, ele é enorme, ele é grande, ele é que nem um livro de receita. Nele tem as informações de todas as proteínas que aquela célula é capaz de produzir, que aquela célula consegue produzir, né? Então, até dei o exemplo do restaurante. O DNA é o livro de receita do restaurante. O restaurante vai fazer todas as comidas do livro de receita naquele dia? Não. O restaurante escolhe qual receita ele quer fazer, tá? Então, o DNA, ele é grande, ele tem duas fitas, ele é comprido, ele tem mais informações. Aliás, ele tem todas as informações de todas as proteínas que podem ser produzidas. Esse livro de receita, quando ele vai mandar uma ordem para o citoplasma, ele não manda esse livro todo, senão os funcionários, né, vão ficar loucos. É que nem vocês em véspera de prova. Se eu entregar um livro desse tamanho para vocês, falar que, ó, matéria da prova de sexta-feira, lê aí. Vocês vão ficar loucos, vocês vão ler o início, o meio, o fim. Gente vai procurar o resumo na internet, tá? Vocês vão dividir, fulano lê 30 páginas, eu leio da 31 até 60, vocês vão ficar loucos. Então, vocês vão procurar o quê? Um resumo, né, daquele livro. A mesma coisa lá o DNA é enorme. Ele não vai mandar todas as receitas para os ribossomos, os operários produzir, não. Ele vai escolher, ele vai resumir a receita das proteínas que ele quer que o ribossomo produz e vai mandar esse resumo, essa ordem menor para o ribossomo poder ler e produzir. Esse resumo, presta atenção, esse resumo começa com R, resumo. Esse resumo é o RNA, tá? É o RNA mensageiro. Ele está enviando uma mensagem, tá, do núcleo para o citoplasma. É uma mensagem do DNA, né, que
que é o livro de receita, para o ribossomo, que é os funcionários aí, os operários, tá? Então, sai do núcleo o RNA mensageiro levando essa receita. Lá no citoplasma, o RNA mensageiro, ele é uma fita, ele vai ser lido, viu, gente, por um outro RNA, que é uma bolinha. Esse RNA, ele foi enrolando, que nem a gente faz aqui, ó, com fio carregador. Vocês não enrolam o fio carregador assim, ó, ele não vira uma bolinha, tá? Tem um outro tipo de RNA, que é o RNA ribossômico. Ele se enrola e constitui e forma o ribossomo. Então, o RNA ribossômico, que foi produzido por aquela nuvem lá dentro do núcleo, que essa nuvem é chamada de nucleolo, esse RNA ribossômico, também chamado de ribossomo, né? Ele vai ler o RNA mensageiro. Então, presta atenção, porque teve gente que nem soube diferenciar os 3 tipos de RNAs. O RNA mensageiro, ele leva a receita da proteína que deve ser produzida pela célula. Ele foi feito em resumo, com base no livro de receita, ou seja, com base no DNA. O ribossomo, ou também chamado de RNA ribossômico, vai ler o RNA mensageiro. É o ribossomo que lê o RNA mensageiro. E aí o ribossomo lê e chama e pede ajuda. Fala, traz os ingredientes aí para mim, né? Então o ribossomo tá lendo aqui, tá falando, eu tenho que produzir um bolo de cenoura com calda de chocolate. Ele tá lendo e aí ele chama, ele, traz a cenoura, traz o ovo, traz o Nescau, traz o leite condensado para mim, tá? Então, o ribossomo lê o RNA mensageiro. E aí ele chama, ele pede ajuda de um terceiro RNA, que é o RNA transportador. Por que recebe o nome de transportador, Amanda? Porque está transportando os ingredientes da proteína, né? Os funcionários que estão trazendo os ingredientes para os cozinheiros fazerem a comida. É bem isso, tá? Esse RNA transportador está trazendo qual ingrediente, qual que é o ingrediente de uma proteína? Precisa saber isso. O ingrediente de uma proteína são aminoácidos, tá? Esses aminoácidos a gente consegue da nossa alimentação. Existem 20, 21 aminoácidos. 12 ou 13 a gente pega dos alimentos que a gente come. Os outros 7 ou 8, o nosso corpo consegue produzir, tá? Então, o que o RNA transportador transporta? Aminoácidos. São bolinhas que nem colares de pérola, que nem colar de miçanga, né? São as bolinhas, os ingredientes para poder produzir uma proteína. Quando eu tenho essa bolinha grudada uma na outra, formando um cordão, né? Eu tenho uma proteína sendo feita, sendo construída ou pronta já, tá? Bom, tá claro isso, gente? Isso aqui é coisa que, aula passada, vocês já deveriam estar sabendo, tá? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Por mim tá ok. Ok, então. Vou continuar, tá? Que agora eu vou dar um zoom, vou detalhar. A partir de agora é conteúdo novo. Agora é a aula de hoje, porque isso tudo que eu falei até agora é aula passada. E eu tive que fazer isso porque pelas as tarefas de vocês, tem aluno sabendo nada, tá? Então, a partir de agora é conteúdo novo. Coloca aí, aula do dia 10, né? Síntese proteica, parte 3,
E aí, à tarde, vocês revejam esse vídeo e anotam o que eu vou falar de agora em diante, porque de agora em diante é conteúdo, não é que é novo, vocês vão lembrar do ano passado, mas é novo para hoje, tá? Bom, como eu falei com vocês, o DNA, ele é feito de uma substância, tá? Chamada base nitrogenada. Vou compartilhar a foto aqui com vocês, para vocês verem como que é o DNA. Tá aparecendo aí? Alguém fala aqui para mim se está aparecendo. Vou dar um zoom aqui na imagem. Tá sim. Tá bom. Muito obrigada. Pessoal, olha a diferença. O DNA tem duas fitas. O RNA tem uma fita, tá? Qual que é mais fácil de sair pelo núcleo, pelo buraco do núcleo, né? Pelo poro do núcleo? O RNA, tá? Ele sai porque ele é só uma fita, ele é muito mais fácil. Esse aqui, ó, que tem dupla fita, ele é mais difícil ele sair, né? Do núcleo. Ele praticamente não sai porque ele é maior, tá? Bom, tá vendo esses quadradinhos? Tá desconfigurado aí? Não é que tá desconfigurado, a imagem tá de baixa qualidade, mas eu acredito que vocês estão conseguindo ver. Tá vendo esses quadradinhos coloridos aqui, ó? A gente tem azul, verde, amarelo, vermelho e rosa. Esses quadradinhos são as substâncias que eu tenho ali no meu DNA. O meu DNA, ele é feito de substâncias chamadas bases nitrogenadas, tá? Na verdade, o DNA e o RNA, ele é feito de três coisas, meninos. Ele é feito de açúcar, tá? Então tem um açúcar, tem um fósforo, tá? Um átomo de fósforo e tem aí as bases nitrogenadas. Então, essas três coisas formam o DNA e o RNA. Só que tem uma diferença. O açúcar e o fósforo, eles formam a fita. Então, o açúcar e o fósforo, eles estão aqui, ó, na fita desse lado. O açúcar e o fósforo estão na fita do outro lado. Aqui no meio, se ligando de casalzinho, tá? Dando as mãos aqui no meio. Então, imagina que a fita de DNA, aqui no meio, dando as mãos, eu tenho as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas formam casais, elas formam parzinhos. No DNA, tá? É sempre a adenina, que é essa daqui, ó, essa base nitrogenada verde, a gente simboliza ela pela letra A. A adenina, ela faz parzinho com a timina, com essa aqui, ó, azul, tá? Então, vocês podem ver que aqui eu sempre tenho verde ligado com azul, ó. Azul e verde, verde e azul, verde e azul. Azul e verde, sempre. Aí eu falo com os meus alunos, lembra daquele cantor Agnaldo Timóteo? Não é da época de vocês, não, é um cantor de música brega, né, antigo assim, mas olha o nome do cara, Agnaldo Timóteo. É o A de Agnaldo com T de Timóteo. Ah, então, lá no DNA é o A sempre ligado com T, tá? Bom, e qual outro casalzinho que eu tenho aqui no DNA? Eu tenho o vermelho com o amarelo, que é a guanina com a citosina. E aí o macete para ajudar a guardar é Gal Costa, né? Gal Costa é uma cantora aí da música popular brasileira aí. E aí lembra Gal, G de Gal, C de Costa. Então o G com C é um casalzinho fiel aí, tá? Não desmancha. Então no DNA quais as bases nitrogenadas que eu vou ter no DNA, Amanda? Você vai ter o A com T, então é A e T, adenina e timina. E se esse lado for o T, então do lado de cá tem que ser o A, tá? É sempre A com T e o G com C.
ou C com G, vice-versa, tá? Então, esses casaizinhos de bases nitrogenadas é o que nós vamos ter aí no DNA, tá bem? Agora, no RNA, tá aparecendo aí para vocês, gente, a imagem? Desse outro lado, o RNA, que só tem uma fita, ele é mais simples, ele é mais fácil de sair do núcleo e ir para o citoplasma. Ele vai continuar tendo 3 dessas bases nitrogenadas. Ele vai ter o verde, que é o adenina, ele vai ter o amarelo, que é a citosina, ele vai ter o vermelho, que é a guanina. Porém, vocês podem reparar que aqui, ó, no RNA não tem o azul. O RNA não tem a timina, ele não tem o T. Ele tem o quê? No lugar do T, ele tem a uracila, que é a rosa. A uracila aqui, ó, representada pela cor rosa, o símbolo dela é a letra U, tá? Então, Amanda, para eu diferenciar, aprendi a aula de hoje. Para eu diferenciar o DNA do RNA é simples. DNA, 2 fitas. O RNA tem uma fita, tá? O DNA tem aí adenina fazendo parzinho com timina, guanina fazendo parzinho com citosina. No RNA, você vai ter adenina com uracila, porque não tem timina no RNA mensageiro, tá? Nem nos outros tipos de RNA tem a timina. Mas o casal que é fiel, que não se separa, que é o mesmo nos dois, é a Gal Costa, a guanina com a citosina, tá? É o casalzinho aí que não se separa, tá bem? Bom, agora, gente, tá claro isso daí? Essa imagem para vocês? Posso fechar ela? Todo mundo viu? Entendeu? Só para finalizar a nossa aula aí, porque já nós temos só 5 minutinhos aí. Eu quero compartilhar uma outra imagem. E aí, a aula de sexta-feira tem que assistir a aula de sexta, porque é matéria do simulado. Eu já fiz o simulado. Tem que saber essa matéria, tá? Bom, e aí eu vou começar a explicar a imagem de hoje, eu continuo a explicação dela na aula de sexta-feira, segundo horário. Olha essa imagem aqui. O pessoal que foi meu aluno já o ano passado vai lembrar dessa imagem. Quem guardou o caderno aí tem esse desenho no caderno. Pode parecer confuso, mas não é. Vou explicar para vocês o que eu tenho nessa imagem aqui, ó. Aqui é o núcleo. Amanda, como que eu sei que é o núcleo? Eu escrevi aqui embaixo, cabeção, presta atenção. Aqui é o núcleo e aqui desse lado de cá é o citoplasma, tá? Lá dentro do núcleo eu tenho o quê? O meu DNA. Então aqui é a minha fita dupla do meu DNA, tá? Só que o que aconteceu? Eu abri essa fita, ela enrola assim, ó. Aí eu desenrolei ela, eu abri ela, por isso que ela tá aberta aqui assim, tá? Esse meu DNA, ele está sendo resumido, ele está sendo escrito na ordem, aquela ordem que sai do núcleo, aquela ordem que é o resumo, tá? Ou seja, esse DNA, ele está sendo escrito no RNA mensageiro que está aqui do lado, tá? Esse RNA mensageiro, ele só tem uma fita, por isso que é mais fácil ele sair aqui, ó, pelo poro do núcleo, tá bem? Como que eu vou, Amanda, olhar lá o meu DNA, que você disse que tem a receita de todas as proteínas que uma célula é capaz de produzir? Como que eu vou transformar o meu livro de receita, o meu DNA, em resumo, em RNA mensageiro? Quem vai fazer isso é uma enzima.
Tá vendo esse quadradinho de lápis que eu coloquei aqui? É uma enzima que chama RNA polimerase, tá? Por que ela chama RNA? Porque ela vai ler o livro grandão, que é o DNA, e vai construir o RNA mensageiro. Por isso, RNA polimerase. Polimerase é de polímeros, é que junta substâncias, né, uma na outra. Então, é que constrói aí substância ligando várias substâncias, tá? Então, essa enzima, ela vai começar a ler o ela vai começar a ler o DNA, tá? E aqui, gente, tá vendo essas letrinhas que eu coloquei aqui? São as bases nitrogenadas que eu acabei de explicar para você. A enzima, ela só consegue ler um lado da fita do DNA. Aqui do outro lado, casando com um T, eu tenho o A. Lembra do Agnaldo Timóteo? Se aqui eu tenho A, aqui do outro lado eu tenho T. Se aqui eu tenho C, aqui do outro lado eu tenho G. Só que eu não quis desenhar o outro lado, porque a enzima só consegue ler um lado da fita, tá? Quando você abre um livro para ler, estou aqui, ó, vou ler esse meu livro aqui de finanças. Eu consigo ler as duas páginas ao mesmo tempo? Não, né? Eu leio uma página, depois eu leio outra, né? A mesma coisa é a enzima. A enzima, ela vai ler só um lado da fita. E é esse lado que eu desenhei as letras, tá? Então, aqui, ó, a enzima, ela vai descendo aqui e vai lendo essas letrinhas aqui. E aí, com base nas letrinhas que tem aqui, ou seja, nas bases nitrogenadas desse lado do DNA, que ela vai construir o RNA mensageiro, que ela vai construir aí a ordem que vai sair do núcleo, tá bem? Então, como que ela constrói a ordem? Olha, aqui eu tenho T no DNA. Quem que faz o casal, o parzinho com T? Lembra que é o A? Né? Então, vou colocar e ela coloca aqui, ó, o A. Ela vai estar construindo o RNA mensageiro, o primeiro que ela coloca é o A, tá? É que nem você quando está fazendo redação. Você fez o seu resumo, quando você vai passar limpo, lá na folha do Enem, a primeira coisa que você escreve é o quê? A introdução, lá o início, tá? Então, aqui, ó, a segunda letrinha é o A de adenina. Ela fala, Agnaldo Timóteo. Quem tem que casar com A é o T. Só que lembra que eu falei com vocês? RNA mensageiro não tem o T, não tem a timina. Tem a uracila. Então, aqui, ó, em vez dela colocar o T, que é quem faria o parzinho com o A no DNA, como ela está construindo o RNA, ela vai colocar o U. E aqui, se é o C, Gal Costa. Se eu tenho o C, que é o Costa, falta o G de Gal. Então, ela coloca o G aqui. Essa enzima, ela constrói de 3 em 3. Por isso que eu circulei aqui de lápis, tá? Essas 3 primeiras letras no DNA recebe o nome de tríade. No DNA, essas 3 letrinhas, esse trio de base nitrogenada, recebe o nome de tríade. Já no RNA mensageiro, que é essa fita aqui do lado, essas 3 letrinhas que acabou de ser construída pela enzima RNA polimerase, recebe o nome de códon. Então, é um trio também de bases nitrogenadas, porém com um nome diferente, que é o códon, tá? E lembra, RNA mensageiro não tem a letra T de timina, não tem a base nitrogenada timina. Vai ter a uracila, tá bem? Bom, pessoal, só para encerrar, quando a enzima está lendo a fita de DNA e construindo o resumo, R de resumo, está construindo o RNA mensageiro, esse processo tem um nome que eu escrevi aqui de vermelho,
tá? Esse processo é chamado de transcrição. O que é transcrever? Você tem sua folha de resumo do Enem, da sua redação, você vai transcrever para a folha oficial, a folha que você vai entregar para o seu professor corrigir, né? Então, você tem uma coisa e você vai escrever de um jeito mais resumido, enxugando as ideias principais lá na redação, na folha oficial, que vai lá para o pessoal do Enem corrigir, que você vai entregar. Então, aqui, ó, está ocorrendo uma transcrição. Eu estou lendo a parte maior, que é o DNA, e transcrevendo na minha parte menor, no meu resuminho aí, que é o RNA mensageiro aí. Então, de DNA, tá, para RNA mensageiro, esse processo nós chamamos de transcrição, tá? Eu vou encerrar a aula aqui. Na sexta-feira, eu vou explicar esse mesmo desenho, porém, daqui para frente, quando o RNA mensageiro vai sair do núcleo e vir aqui para o citoplasma, tá bem? Estudem isso, porque isso é matéria de prova. Tem exercício sobre isso, tá bem? Bom, pessoal, é isso. Vou encerrar nossa videoaula por aqui. Essa aula vai ficar gravada, né? Lá disponível no Que é Mágico. Vê-la hoje à tarde, faz esse desenho que eu acabei de mostrar no seu caderno, tá? Faz as suas anotações aí para continuar o raciocínio e o entendimento para a aula de sexta-feira e entender a matéria que vai cair no simulado, tá? Dúvidas é no WhatsApp. Me manda um áudio, me manda um recado no WhatsApp. Dúvidas é no meu WhatsApp, tá bem? Bom, é isso. Bons estudos e até sexta-feira. Tchauzinho. Tchau, mano. Obrigado. De nada. Tchau, Até mais. Amanda. Tchauzinho, até mais.